Ruas esburacadas, prédios caindo aos pedaços, filas intermináveis para conseguir comida e salários que mal chegam a $25. Essa é a verdadeira Cuba, bem distante das imagens de cartões postais com carros antigos e da música contagiante que muitos conhecem. Hoje, o belo mundo te leva para o lado que ninguém mostra, revelando por que, mesmo décadas após a Revolução, a ilha ainda enfrenta uma dura realidade de pobreza, escassez e improviso. E aqui vai um spoiler. Não, o embargo americano não é a única explicação. Número 1. Localização e dados geográficos. Localizada no coração do Caribe, Cuba é a maior ilha do arquipélago das Antilhas e a mais populosa da região. Com uma área de cerca de 110 mil quilômetros quadrados, seu formato lembra o contorno de um crocodilo que se estende entre o Golfo do México, o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico. Por isso, muitos cubanos a chamam de forma carinhosa de El Caimán. A geografia cubana é uma verdadeira mistura de belezas naturais. A ilha principal possui mais de 5 mil quilômetros de litoral, adornados por praias de areia branca, enseadas protegidas e recifes de coral que parecem saídos de um cartão postal. No interior, as paisagens variam entre as montanhas imponentes da Sierra Maestra, famosas por seu papel na Revolução Cubana, e vastas planícies onde predominam plantações de tabaco e cana-de-açúcar, símbolos da economia local. Com um clima tropical, Cuba possui duas estações bem definidas: a seca, que vai de novembro a abril, e a chuvosa, de maio a outubro. Apesar disso, o sol brilha praticamente o ano inteiro, garantindo o típico cenário caribenho que atrai turistas do mundo todo. E claro, a capital, Havana, merece destaque. Suas ruas históricas, repletas de casarões coloniais e carros clássicos dos anos 50, tornam a cidade um verdadeiro museu a céu aberto. Não é à toa que seu centro histórico foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. Mas, se a geografia de Cuba é um convite ao encantamento, sua história revela um lado bem diferente. Número 2. História. Para entender os contrastes de Cuba, é essencial conhecer um pouco de sua história. A ilha foi colonizada pelos espanhóis no final do século XV. Durante esse período, a chegada de africanos escravizados mudou completamente a composição da população e a cultura local. Por séculos, Cuba foi uma colônia espanhola até conquistar sua independência no final do século XIX. Mas a liberdade veio acompanhada de uma forte influência dos Estados Unidos, que controlavam boa parte da economia e da política da ilha. Essa relação foi cortada em 1959, quando Fidel Castro liderou a Revolução Cubana e estabeleceu um governo socialista. Isso causou um rompimento com os Estados Unidos e deu início a um embargo econômico que, de certa forma, ainda está em vigor. No começo, Cuba contou com o apoio da União Soviética, que ajudou a financiar áreas como saúde e educação. Porém, com o fim da União Soviética nos anos 90, o país mergulhou em uma crise profunda, conhecida como Período Especial, marcada por escassez de alimentos e recursos básicos. Hoje, Cuba é governada por Miguel Díaz-Canel, que assumiu o lugar de Raúl Castro, irmão de Fidel. Embora algumas mudanças econômicas tenham ocorrido, o governo mantém controle sobre a maior parte da economia e da vida cotidiana na ilha. Número 3. Economia e embargos. Quando alguém pergunta, por que Cuba é tão pobre? A resposta mais comum do governo e de muitos defensores é quase sempre a mesma: o embargo econômico. O bloqueio, imposto pelos Estados Unidos em 1962, restringe o comércio direto com a ilha. Até hoje, é apontado como o grande vilão por trás das dificuldades econômicas do país. Mas será que essa explicação é suficiente? Pense bem, Cuba não está isolada do mundo. A ilha
faz negócios com países como Alemanha, Japão, México, Brasil, Canadá e China. Só aqui já dá para perceber que o embargo não é o único responsável, certo? Além disso, é possível adquirir produtos americanos por meio de intermediários, como México e Panamá. Alguns economistas têm uma resposta para isso. O problema não está apenas nas restrições externas, mas também dentro do próprio país. O governo controla quase todos os recursos e dificulta o crescimento de negócios. Sem liberdade para empreender, modernizar setores e atrair investimentos, a produtividade é baixa e Cuba depende de importações para atender até mesmo as necessidades básicas. Quer um exemplo? Em 2007, Raul Castro deu terras a agricultores privados para aumentar a produção de alimentos. Parecia uma boa ideia, mas sem ferramentas, maquinário ou transporte, grande parte das colheitas se perdeu. Em 2009, centenas de toneladas de tomate apodreceram por falta de logística. E isso não é um caso isolado. Então, enquanto o embargo é uma peça importante nesse quebra-cabeça, ele está longe de ser o único problema. Para muitos cubanos, o dia a dia traz desafios que vão além das questões políticas e econômicas, e é esse lado que mostraremos a seguir. Número 4. Dificuldades para conseguir alimento. Um dos maiores desafios do cotidiano em Cuba é garantir comida na mesa. Produtos como frango, leite em pó, óleo de cozinha e até itens de higiene pessoal frequentemente desaparecem das prateleiras, criando um ciclo constante de escassez e espera. Nas lojas estatais, cada pessoa tem direito a uma cota limitada: 2 pacotes de salsichas, algumas caixas de cereal, um punhado de iogurtes e uma pequena quantidade de detergente. Parece pouco? É porque realmente é. E se o frango, por exemplo, acaba antes de chegar à sua vez, só no mês seguinte será possível tentar novamente. Não é raro encontrar prateleiras cheias, mas repletas de um único produto, como salsicha ou embutidos de baixa qualidade. Quem deseja algo mais variado precisa recorrer ao mercado informal, onde os preços são muito mais altos. E para aqueles que não têm acesso à moeda estrangeira, como dólares ou euros, a situação fica ainda mais complicada, já que os salários em pesos cubanos mal dão conta das necessidades básicas. A realidade fica ainda mais evidente na famosa loja de 4 Caminhos, em Havana. Lá, consumidores enfrentam filas de dias em um processo marcado por burocracia. Cada pessoa precisa cadastrar seu cartão e recebe um número de grupo. Se você estiver, por exemplo, no grupo 27, há pelo menos 1.300 pessoas na sua frente. Mesmo depois de dias de espera, entrar na loja não significa encontrar o que você precisa. Muitas vezes, o que está disponível são alguns pacotes de salsichas, iogurtes ou produtos de limpeza. O básico pode simplesmente não estar lá. Nas áreas turísticas, aqueles que trabalham diretamente com visitantes têm alguma vantagem, já que as gorjetas em moeda estrangeira podem ajudar. Mas, para o cubano comum, itens básicos como carne, arroz ou pasta de dente viram verdadeiros artigos de luxo. Ou seja, longas esperas, poucas opções e muita incerteza. Uma luta diária para colocar comida na mesa. Número 5. Liberdade de expressão. Por trás do sorriso caloroso e da música contagiante de Cuba, existe uma realidade bem diferente: a censura. O país é frequentemente listado entre os lugares com menor liberdade de imprensa e expressão no mundo. Os meios de comunicação são controlados pelo governo, e embora a internet tenha avançado nos últimos anos, ela ainda enfrenta restrições severas, cortes de sinal frequentes e planos de dados tão caros que são inacessíveis para a maioria dos cubanos. Falar o que se pensa pode custar caro. Jornalistas independentes, ativistas e até cidadãos comuns que ousam criticar o governo relatam perseguições, prisões arbitrárias e, em alguns casos, exílio. Publicar algo nas redes sociais ou organizar um protesto
é um risco que poucos se atrevem a correr. Em vídeos produzidos por cubanos, é possível notar como falar abertamente sobre as dificuldades da ilha é um ato de grande coragem. Qualquer conteúdo que revele problemas como falhas no abastecimento, precariedade do sistema ou as dificuldades diárias da população pode ser motivo para a repressão. Número 6. Condições de trabalho. O turismo é, há décadas, uma das poucas oportunidades para quem busca uma vida um pouco melhor em Cuba. Trabalhar em hotéis, resorts ou empresas de turismo, mesmo em condições difíceis, oferece a chance de receber gorjetas em euros, dólares ou outras moedas fortes. Para muitos, essas gorjetas são a única maneira de conseguir produtos básicos sem enfrentar as intermináveis filas das lojas estatais. Mas essa oportunidade não está ao alcance de todos. Uma grande parte dos cubanos trabalha em empregos formais com salários extremamente baixos, pagos em pesos cubanos que têm pouquíssimo valor no mercado internacional. Médicos, engenheiros, professores e enfermeiros, apesar de suas qualificações, ganham tão pouco que acabam precisando buscar alternativas para sobreviver. Não é raro ver profissionais altamente capacitados abandonando suas carreiras para buscar uma renda extra. Alguns se tornam taxistas de moto, oferecendo corridas mais baratas que os táxis tradicionais. Outros transformam suas casas em pequenos comércios informais, vendendo comida, bebidas ou qualquer coisa que possa gerar algum lucro. Porém, o caminho da informalidade não é fácil. Relatos de apreensões de mercadorias, multas pesadas e ordens para fechar as portas são frequentes. O controle estatal dificulta até mesmo as tentativas mais básicas de empreender. Outro tema complicado é o turismo sexual. Nas zonas turísticas, principalmente nas praias, homens e mulheres acabam se envolvendo em trocas de favores ou companhia por dinheiro ou bens trazidos por visitantes estrangeiros. Essa realidade é alimentada pela pobreza e pela falta de oportunidades, que empurram muitos para situações vulneráveis. Enquanto isso, a fila para conseguir um emprego no setor turístico só cresce, e quem não consegue uma vaga precisa lidar com o aumento constante dos preços e a falta de acesso a moedas fortes. Número 7. Desigualdade racial e igualdade. Mesmo com o discurso oficial falando de igualdade para todos, a desigualdade racial em Cuba ainda é uma realidade. Desde a Revolução Cubana, o governo declarou o fim do racismo, mas no dia a dia as coisas são bem diferentes. Pessoas negras ou mestiças enfrentam mais dificuldades para conseguir trabalhos melhores, especialmente nos setores mais valorizados, como turismo ou cargos importantes no governo. Estudos mostram que pessoas de pele mais clara têm mais chances de ocupar empregos que lidam diretamente com turistas estrangeiros, o que garante acesso a gorjetas em moedas fortes, como dólares ou euros. Isso acaba criando uma diferença significativa, já que essas oportunidades são muito mais lucrativas. Quando o assunto é igualdade de gênero, há pontos positivos. Mulheres estão bem representadas em áreas como educação e medicina, mas ainda enfrentam desafios. Muitas acabam sobrecarregadas com as tarefas de casa e dependem de ajuda financeira de parentes no exterior para conseguir coisas básicas, como produtos de higiene e roupas. Em resumo, mesmo com os avanços, a promessa de igualdade ainda está longe de ser uma realidade para todos em Cuba. Número 8. Infraestrutura e serviços. Os problemas de infraestrutura em Cuba são outro grande desafio. Ruas cheias de buracos, prédios que parecem prestes a desabar e sistemas de esgoto precários fazem parte do dia a dia de quem mora na ilha. Em cidades como Havana, é comum ver canos quebrados desperdiçando água, enquanto bairros inteiros ficam semanas sem abastecimento. A água corre pelas ruas, mas não chega às torneiras.
Longe das áreas turísticas, os problemas ficam ainda mais visíveis. Bairros como Los Sítios, no centro Habana, são considerados perigosos, não por crimes, mas pela condição dos prédios, que podem desmoronar a qualquer momento. Filas enormes nas lojas estatais também são comuns, assim como idosos vivendo com pensões mínimas de $12 mensais. Muitas pessoas precisam frequentar refeitórios assistenciais ou até procurar no lixo algo que possam vender. Locais antes luxuosos, como a Cali Monte, hoje são marcados por prédios desgastados e pelo comércio informal que domina as ruas. O transporte público, com ônibus velhos e sempre lotados, é outro problema. Quem pode, paga pelos almendrones. Carros antigos que funcionam como táxis compartilhados, ou motos-táxi, que são caras e inacessíveis para muitos. E o fornecimento de energia elétrica é uma dor de cabeça constante. Apagões frequentes, que podem durar horas, prejudicam empresas e moradores. Sem geradores, muitos enfrentam comida estragando e vendas perdidas. No calor intenso de Cuba, sem ventiladores ou ar-condicionado, a situação se torna insuportável. Quando o assunto é moradia, as condições também são preocupantes. Em prédios antigos do centro de Havana, varandas desabam e estruturas dependem de vigas improvisadas para não cair. Para turistas, pode até parecer um charme nostálgico, mas para quem vive ali, é um risco diário. Número 9. Saúde e educação. Cuba é famosa por seus avanços em saúde e educação, mas a realidade, como sempre, tem dois lados. De um lado, o país tem uma das maiores taxas de alfabetização das Américas, e seu sistema de saúde pública é reconhecido mundialmente. Os médicos cubanos, por exemplo, são enviados a missões internacionais, e a formação médica da ilha é muito respeitada. Por outro lado, os desafios no setor de saúde não são pequenos. Apesar de ser gratuito, o acesso ao atendimento básico nem sempre é fácil. Muitos hospitais enfrentam falta de recursos, equipamentos antigos e até medicamentos. Fora de Havana, a situação pode ser ainda mais precária, e não é raro que pacientes precisem levar lençóis, remédios e até lâmpadas para os quartos de internação. Na educação, a formação básica é universal, mas as limitações também aparecem. O conteúdo ensinado nas escolas e universidades é fortemente direcionado pelos princípios do governo. Carreiras como jornalismo ou direito, por exemplo, enfrentam dificuldades em promover debates livres e pesquisas independentes. Assim, enquanto a alfabetização é praticamente total, o sistema educacional também funciona como uma ferramenta de controle, limitando a liberdade de pensamento e as discussões sobre o futuro do país. Número 10. O futuro. E agora, o que o futuro reserva para Cuba? Bem, essa pergunta deixa muita gente sem resposta. De um lado, o embargo dos Estados Unidos continua sendo uma pedra no caminho, dificultando o crescimento da economia. De outro, dentro da ilha, a falta de reformas mais ousadas faz o país parecer preso no tempo. Enquanto isso, os jovens continuam deixando a ilha, buscando em outros lugares aquilo que não conseguem encontrar em casa: oportunidades. Para quem fica, a realidade é cruel. Idosos sobrevivem com aposentadorias de $12 por mês, e a maioria dos trabalhadores ganha salários que dificilmente ultrapassam os $25. Não é difícil imaginar o impacto disso em todos os aspectos da vida: saúde, educação, infraestrutura e até no turismo, que já foi um dos grandes atrativos da ilha. Mas os desafios não param por aí. O desânimo já virou reflexo no dia a dia, com o aumento do consumo de drogas e do alcoolismo, muitas vezes usados como um escape para a dura realidade. Enquanto países vizinhos aproveitam o turismo para se reinventar, Cuba parece estar travada em uma longa pausa. A ilha tem um povo cheio de criatividade e resistência, mas isso, sozinho, não é suficiente para superar barreiras tão grandes. Sem mudanças, o futuro permanece tão incerto quanto o presente.
E você? O que achou desse panorama? Ficou surpreso ou já tinha a ideia de que Cuba, além de ser um destino exótico e parado no tempo, também carrega tantos desafios? Compartilhe sua opinião e envie este conteúdo para quem gosta de explorar o que há por trás das histórias de lugares famosos. Obrigado por acompanhar até aqui, e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo. Até lá!